Professor Oswaldo Cogiola, bem-vindo ao Roteiristas, obrigado pela gentileza de conversar sobre um tema de extrema importância, não só pelo que está acontecendo atualmente, mas historicamente é um tema de extrema relevância. O país, o Irã, tem uma história milenar e grande influência no mundo. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu vou pedir para o senhor fazer uma breve apresentação sua. Olha, eu sou Oswaldo Cogiola, sou argentino de nascimento, uma história bem longa, certo? Fui expulso da Universidade de Córdoba, Argentina, pelo golpe militar de 1976 e de todas as universidades do país. Me formei em História e em Economia em Paris. Me doutorei em História na École de Haute Étude en Sciences Sociales de Paris, justamente. Desde 1984 sou professor de História Contemporânea na Universidade de São Paulo. E, bom, me aposentei recentemente, depois de 42 anos de serviço, certo? E tenho aproximadamente 90 livros publicados, entre os quais uma história da Revolução Iraniana, acho que já foi mostrada, e uma história dos países árabes e islâmicos, um calhamaço de umas 600 páginas, chama Breve História, logicamente porque a história é muito longa, e mais 500 páginas é breve nesse caso, certo? Bom, e muitas outras, embora não sejam os meus principais temas de especialização, eu trabalho mais com história econômica mundial e com história da América Latina. Mas tudo bem, eu me aventurei, como todo professor de história contemporânea, tem que ser multiabrangente nos seus... Eu me aventurei também no campo, por diversos motivos, no campo do mundo árabe e do mundo islâmico, certo? E, bom, então, tentei dar e consegui dar uma pequena contribuição desse ponto de vista. Não acompanho essa situação com o detalhe que eu poderia acompanhar a um especialista, um jornalista, porque eu sou um historiador, basicamente. Acompanho e tento realizar considerações a partir do meu ponto de vista, certo? Mas não sou um jornalista que esteja acompanhando no detalhe preciso, no dia a dia, o que está acontecendo em cada país do Oriente Médio e do Ásia Central. Por basicamente isso, certo? Já é bom. Não, mas é importante para a gente ter o quadro mais amplo, esse olhar do historiador, ele é de extrema relevância, obviamente. Mas eu fiquei curioso, o que atraiu o seu interesse pelo mundo árabe e pelo Irã? Por que o senhor, em algum momento, decidiu encaminhar nessa direção? Olha, foram os avatares da vida, não foi muita coisa. Na segunda metade dos anos 70, devido a que me exilei da Argentina, eu fui parar na França, certo? Em 78, final de 78, explodiu, eu morava lá na França e era estudante da França, ainda não era sequer formado, certo? Ou já tinha me formado em História, não me lembro exatamente, certo? Explodiu a Revolução Iraniana. Eu chamo ela de iraniana e não de islâmica. Isso já é uma escolha, certo? Já não é um acaso, certo? Por quê? Porque ela comoveu a opinião pública mundial, mas particularmente a opinião pública francesa, certo? Porque o Ayatollah Khomeini, que apareceu como principal dirigente, se encontrava justamente exilado na França, certo? E daí voltou para o Irã. E eu coexistia com muitos estudantes de origem oriental, vamos dizer assim, e com muitos, em particular, de origem iraniana. A partir desse momento, eu comecei a ter um interesse. Ao mesmo tempo que intervinha em debates na França, porque eu via que havia muita confusão, em especial entre franceses, sobre a natureza dessa revolução, certo? E sobre a natureza da luta política em países do terceiro mundo, certo? Eles eram muito eurocêntricos para ver as coisas, certo? E ao mesmo tempo tinha contato com amigos que eram iranianos, certo? E que tentavam me explicar as coisas. Nessa época eu comecei a produzir uma série de artigos, alguns poucos, não é grande coisa, de artigos jornalísticos para um jornal que circulava clandestinamente na Argentina. Era tempos da ditadura militar na Argentina. E eu operava como uma espécie de correspondente, certo? Antes de vir aqui para o Brasil, onde continua a ser, digamos assim, correspondente e parte do corpo redacional desse jornal, certo? E produzi, né, já que estava aí, uns artigos sobre o que estava acontecendo no Irã, a partir de informações jornalísticas e de informações de primeira mão, certo? Isso foi no que diz respeito ao Irã. Posteriormente, muitos anos depois,
por convite da professora Emília Viotti da Costa, uma das grandes professoras de história do Brasil, que foi minha grande amiga, já falecida, certo? Que estava preparando uma série sobre as revoluções no mundo. Ela me pediu especificamente, certo, que eu trabalhasse sobre a revolução no Irã. E eu produzi esse volume que você acabou de mostrar, certo? Que já está aproximadamente na sua 10ª edição, certo? Aparentemente, os acontecimentos recentes devolveram interesse nesse livro, certo? E no meio disso, eu produzindo textos e estudando, digamos, não como minha preocupação principal, mas como uma preocupação que é própria de todo professor de história contemporânea, a realidade do mundo árabe, em especial a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, certo? Eu acabei produzindo uma história dos países árabes e islâmicos, certo? Nas duas tentativas, eu não tentei ser original, que a única maneira de ser original é justamente tentando não ser original. Eu tentei simplesmente apresentar, no caso daqueles artigos para o público argentino, da intervenção para o público francês, inclusive nesse momento eu morava na França, certo? E agora para o público brasileiro, os processos que aconteciam no Oriente Médio, na Ásia Central, a partir do meu ponto de vista, que eu percebi que era bastante diferente de outros pontos de vista, certo? Por exemplo, a Revolução Iraniana era sempre vista como exatamente como uma revolução islâmica, ou seja, como uma revolução que tivesse representado a reemergência do islamismo no final dos anos 70 no cenário político mundial, certo? E que a partir da Revolução Iraniana houve a radicalização islâmica de toda uma série de regimes árabes e desaguando como se por uma espécie de tubo sem interrupções até os atentados do 11 de setembro, enfim, tudo o que se chamou terrorismo islâmico, o eixo do mal. Eu, logicamente, essa era uma narrativa simplificadora que dominava a grande mídia e, por outro lado, profundamente impregnada do ponto de vista imperialista, já não eurocêntrico, imperiocêntrico, certo? Então, eu quis me contrapor a essa realidade, certo? E tentei fazê-lo através de artigos, através de esses dois livros e outros. Escrevi um chamado Islã Histórico e Islamismo Político, certo? Tentando explicar um pouco da história do islamismo, enfim, tentando esclarecer todas essas questões que eram de atualidade no mundo inteiro e também no Brasil. Quando se começou a falar em terrorismo islâmico, por exemplo, se descobriram células de Al-Qaeda em Foz do Iguaçu, por exemplo, houve toda uma, digamos assim, um temor de que essa questão que estava comovendo o mundo viesse a ter sequelas violentas aqui no Brasil. E no caso mais concreto, no caso da Argentina, é sabido que teve consequências concretas, porque houve um atentado contra a Embaixada de Israel, houve um atentado contra a AMIA, a Associação Mutual Israelense e Argentina, que produziu quase 100 mortos, certo? E foi uma coisa que ainda não está resolvida no caso argentino. Ou seja, que essas questões comoveram muito o Brasil, a Argentina, a América Latina. Por exemplo, eu produzi, foi uma coisa muito polêmica, porque organizei um grande ato em 2006, aqui na USP, certo? Em protesto contra o ataque ao Líbano por parte de Israel, que tinha produzido muitos mortos, crianças carbonizadas e tudo mais. Uma coisa que foi muito polêmica, foi discutida até em jornais brasileiros, se esse ato deveria ter tido lugar ou não, foi proibido pela reitoria, houve todo um escândalo a esse respeito, certo? Mas naquele momento, novamente, bom, por exemplo, veio à tona uma informação que poucas pessoas conheciam no Brasil. Há mais libaneses, se considerar como libanês toda pessoa de ascendência direta ou que tem direito à nacionalidade libanesa, há mais libaneses no Brasil do que no Líbano, certo? Ou seja, que você, e sem falar na Argentina, certo? Na Argentina eu tive um tio que foi presidente da Associação Sírio-Libanesa há muitos anos atrás, certo? Onde há uma forte comunidade libanesa, árabe, não libanesa, árabe em geral, e no caso argentino, menos no caso brasileiro, há também uma forte comunidade de origem judeu, certo? Então, todas essas questões comovem, porque não são questões que estão apenas situadas em pontos geográficos distantes das nossas realidades,
São questões que nos afetam diretamente porque muitas pessoas que têm origem árabe, origem judeu, e não somente árabes, sino de outras etnias daquela região, certo? Como armênios, azeris e outros, estão muito presentes na América Latina, certo? Que foi em particular na América do Sul, certo? Devido à grande imigração de final do século XIX e início do século XX, certo? E essas questões tocam diretamente a opinião pública de nossos países. Bom, digamos que esse conjunto de elementos e a minha própria tarefa profissional, certo? Eu dei cursos e tudo mais sobre estes assuntos, me levaram a me ocupar, certo? E a tentar fazê-lo da melhor maneira possível, certo? Sempre dentro de um plano que acabou sendo bastante polêmico, mas no qual eu me propunha apenas explicar, contra as explicações simplificadoras e carentes do ponto de vista histórico, certo? Explicar a realidade das coisas de um ponto de vista histórico que me parece que é o único ângulo que permite compreender a fundo esses problemas. Em síntese, é isso. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as origens do Irã, que é um povo persa e em algum momento da história ele foi islamizado, digamos assim, não sei nem se a palavra está correta, o senhor me corrija, mas ele se tornou um país islâmico, mas não é um país árabe. E isso pode criar pontualmente fricções ao longo da história. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa origem do Irã, como é que surge este povo, o momento em que adota-se o nome Irã do país, né, mas ainda assim é uma cultura persa, como é que o Islã entra na história e como é que se estabelece a relação entre Irã e os demais países árabes naquela região. Tenho que fazer um resumo muito curto e que necessariamente vai deixar de lado muitas coisas, certo? Claro, para deixar as pessoas mais interessadas para lerem o seu livro e outras fontes também. Tá bom, simplificando as coisas em extremo, certo? Na verdade, não é a Pérsia que surge e depois o Irã. O Iraque surge primeiro, a Pérsia vem depois. Mas são nomes diferentes para designar a mesma realidade, ou uma realidade semelhante. Pérsia é um nome grego, foi o nome com que essas terras foram batizadas pelos gregos. Pela força da cultura grega no mundo inteiro, o país continuou sendo denominado de Pérsia até o século XX. Certo? E até hoje, muitas pessoas denominam de persas as pessoas, os habitantes do Irã. Mas, na verdade, o Irã é o nome original, não original. Por quê? Porque povos de diversa procedência, em particular da Índia e de regiões próximas do Volga, povoaram aquele território que hoje é conhecido como Irã desde há mais ou menos 8.000 anos, até onde se sabe, certo? Há depois registros de hominídeos, enfim, da longa corrente que conduziu, certo, até Homo sapiens, também são registrados no Irã, mas aí não se dá denominações porque não tem, digamos assim, sociedades organizadas que tenham adotado um nome. Portanto, a história do Irã afunda suas origens, vamos dizer assim, no amanhecer dos tempos históricos, não há maneira de dizer a coisa de outra maneira. O nome do Irã provém, quero dizer, Irã Shah, o significado era o país dos arianos, certo? Cuidado que ou seja, Irã e ariano têm a mesma raiz, certo? Como o termo ariano teve um destino trágico, porque foi utilizado, certo, pelo nazismo para diferenciá-lo dos semitas e deflagrar o maior genocídio da história humana, certo, que foi o Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Hoje o termo ariano nos assusta um pouco, mas no origem não tinha nenhuma dessas. Irã significava pessoa, Irã designava ao mesmo tempo um povo e uma classe dirigente, que era a classe dirigente desses povos. Irã significava literalmente pessoa boa ou pessoa nobre, por isso que, inclusive, ele serviu para designar a classe dirigente. Esse era o significado original de ariano. E cuidado que no início, ariano, que depois foi contraposto a semita, não designava, e não designa até o dia de hoje, uma diferenciação étnica, certo? Uma diferenciação genética, como se chegou ao cúmulo de dizer, certo? Ou seja, que haveria uma genética ariana e uma genética semita, coisa que é absurda, certo? Não tem pé nem cabeça. A diferenciação entre ariano e semita, aí no amanhecer dos tempos,
É uma diferenciação puramente linguística, ou seja, são línguas com raízes, embora todas tenham sua origem numa língua primordial, com um conjunto de línguas primordiais, que alguns chamaram de indo-europeus, certo? É a ideia que existe, embora não se tenha uma exata noção histórica da questão, certo? Houve posteriormente uma Torre de Babel, né, da Bíblia, né, uma diferenciação linguística que criou um conjunto de línguas que são chamadas de semíticas ou semitas e um conjunto de línguas que são chamadas de arianas. Essa é toda a diferenciação que existe. Não era uma diferenciação étnica. Algumas línguas prenderam algumas regiões e outras em outras, mas não seguindo um roteiro étnico em absoluto. Não era nenhum roteiro desse tipo. Portanto, a diferenciação racial entre semitas e arianos não faz nenhum sentido, historicamente falando, certo? Bom, desse ponto de vista, o Irã existe faz muito tempo. Qual é a peculiaridade? Primeiro, é uma história milenar, que conheceu impérios poderosíssimos e muito sofisticados, como os sassânidas, os aquemênidas e tudo mais, certo? Não vou fazer a história de todos esses impérios, que é muito longa, certo? Com uma característica central, uma cultura muito desenvolvida dentro da região que influenciou muitas culturas vizinhas, inclusive a cultura islâmica, certo? Não houve propriamente a ideia de islamização, é uma ideia correta e incorreta ao mesmo tempo. Por quê? Porque a islamização é um fenômeno, se considerada a história milenar do Irã, é um fenômeno historicamente recente, porque a islamização se produz no século VIII aproximadamente. E estamos falando de milhares de anos. O século VIII nos distancia quanto? Estamos no século XXI, 13 séculos, certo? O que diferencia o Irã histórico da islamização são muito mais do que 13 séculos, são milênios, certo? Então, portanto, há uma cultura e uma, digamos assim, uma ideia de uma região ou de uma civilização iraniana que é muito anterior ao fenômeno da islamização, que logicamente foi muito importante. Então, falando novamente, qual era a outra peculiaridade desse país que historicamente acabou sendo denominado, quando se recupera o nome Irã, em 1925, certo, por parte do nacionalismo iraniano, contraposto ao nome de Pérsia, que era o nome colonial do Irã, certo, herdado dos gregos, certo. Quando se recupera isso, se faz menção justamente a essa história milenar. Qual é essa história? Que peculiaridade teve essa história milenar? Uma peculiaridade que ele comparte até certo ponto com a Rússia. Era um cruzamento de civilizações constantemente ameaçadas do exterior. E daí que designasse um Estado que teve como, vamos dizer assim, como alicerces do seu desenvolvimento o combate aos perigos externos. Isso explica a centralização, é a explicação clássica para explicar a centralização autoritária dos diversos povos que constituíram historicamente a Rússia, que é um conjunto de povos bastante diferentes entre si, num único regime, que foi o regime czarista, certo? Uma coisa não igual, mas semelhante, aconteceu no Irã. O Irã teve um forte desenvolvimento, no qual dominaram diferentes dinastias de diferentes origens, sobre um longo período, que na história iraniana é considerado como um período de desgraça, de domínio mongol no território iraniano. Quando Gengis Khan criou o maior império territorial da história, que acabou se desfazendo. Ou seja, nós tivemos uma história permeada de dois elementos. Um constante perigo externo que levou o Irã a constantemente ter que estar realizando guerras pela sua sobrevivência e também profundas diferenças internas que deram lugar a diversos tipos de movimentos, muitos dos quais adotaram um caráter religioso, certo? Quando se produziu a islamização, ela não eliminou por completo, em absoluto eliminou por completo, as outras religiões que existiram no Irã, que continuam existindo até hoje, certo? E que eram muito mais antigas que o islamismo. E, inclusive, eram muito mais antigas do que o próprio cristianismo. Por exemplo, o zoroastrismo, certo? O zoroastrismo nasceu no Irã, né? Com as noções de bem e do mal, Zaratustra, né? Aquele de Nietzsche, né? Ou seja, você tinha uma parte da população que era cristã, tinha uma significativa minoria judia dentro do Irã. Ou seja, tudo isso continuou a existir depois do país ter sido islamizado, certo? Islamizado quer dizer conquistado por potências árabes que não se limitaram a conquistar, porque até certo ponto, assim como houve uma influência árabe, ela não,
con un povo que tinha tão forte identidade, ela não penetrou completamente. O árabe penetrou, mas não conseguiu eliminar a língua local, ou as línguas locais. A principal delas é atualmente a língua oficial do Irã, que é o Farsi, certo? E muitos, e assim como houve uma influência árabe islâmica, eu diria, porque os árabes propriamente ditos são apenas aqueles da Península Arábica, outros povos que hoje chamamos de árabes são, na verdade, povos arabizados, certo? E não árabes na sua origem, certo? É o caso da Palestina, certo? Que hoje se considera povo árabe, mas na verdade foi um povo arabizado, logicamente falam e escrevem no árabe. E o caso também do Egito, o mais importante de todos, certo? Inclusive há uma conotação popular da palavra árabe no Egito, que designa uma pessoa humilde, pensado árabe ou beduíno, certo? Ou seja, árabe ou vagabundo, né? É até certo uma espécie de crença popular dentro do Egito. Árabe é uma espécie de perrapado, vamos dizer assim, certo? Então, a simplificação que se faz é denominar todos eles de países árabes. Isto nunca aconteceu com o Irã pela força da sua cultura, da sua tradição, e muitos dos hábitos adquiridos em milênios de existência dentro da organização social e política e dentro da corte da dinastia iraniana foram adotadas, certo? Em particular sistemas de colheita de impostos e tudo mais, certo? Pelos países islâmicos, pelos países islamizados, certo? Ou seja, que houve uma influência que foi uma estrada de mão dupla, certo? Houve influência árabe sobre o Irã e houve influência iraniana sobre os países islâmicos, certo? Não exatamente árabes, mas islâmicos, certo? Por exemplo, devido à existência de fortes minorias religiosas dentro do Irã, foi no Irã que se adotou a prática árabe, certo? De não eliminar as outras culturas, as outras religiões, mas de lhe cobrar um imposto em especial. Não os queriam mortos, os queriam trabalhando e pagando impostos, certo? No início, efetivamente, primou no Islã uma tentativa de islamizar os outros povos. Mas rapidamente, como havia minorias que não queriam ser islamizadas, se permitiu sua existência pagando um imposto separado, que recebeu diversos nomes em diversos países. Isso aconteceu, né, pioneiramente no Irã. Então, você tem aí uma história extremadamente complexa. E, finalmente, a islamização iraniana adquiriu uma característica peculiar, certo? Porque o Islã não é uma religião única. Em primeiro lugar, o Islã não tem uma autoridade, não é como o cristianismo, não existe um papa do Islã, certo? Não existe um Vaticano do Islã, certo? Embora a Meca esteja na Arábia Saudita, porque efetivamente Maomé era um anacronismo, não era um saudita, porque não existia a dinastia dos Saúd, era um árabe da Península Arábica, certo? E seu verso estivesse na Arábia Saudita, e a Meca se encontra na Arábia Saudita, certo? Na verdade, logo depois da morte do profeta, começaram as divisões dentro do Islã que não reconhece uma autoridade única. E a peculiaridade iraniana dentro desse processo foi que adotou uma forma do islamismo, que é o islamismo xiita, que é absolutamente dominante no Islã, e que é a origem do clero que atualmente dirige o Islã, certo? O clero chamado regime dos ayatolás, certo? Não vou entrar nos pormenores doutrinários da diferenciação entre islamismo xiita e islamismo sunita, que por outro lado não são os únicos islamismos existentes, existe o wahhabita e outra série de islamismos, certo? Mas digamos assim que historicamente o islamismo xiita foi considerado um islamismo mais, diríamos, mais popular, mais voltado para os humildes, certo? E foi a forma predominante, certo? E na década de 70, 80, certo? Se transformou, depois da Revolução Iraniana, certo? Numa espécie de símbolo do radicalismo político, certo? Ou seja, da Revolução de 1979. E isso teve influência mundial. Por exemplo, quando se criou o PT no Brasil, certo? Se falava que no PT existiam os moderados, Lula, enfim, a turma que acabou dirigindo o Brasil por tantos anos, e os radicais. E os radicais eram denominados de xiitas, certo? Dentro do PT. Ou seja, que esses acontecimentos tiveram um alcance mundial tão grande
que denominações originadas no Irã acabaram sendo usadas em latitudes muito longe, certo? Xiita começou a ser considerado símbolo de radicalismo político, né? No Brasil circulavam pessoas aí. Mas dá para dizer que quando você usa a expressão xiita, no caso do Islã, é que eles estariam mais em defesa do texto original do Corão, que não Isso é seria... a ideia. A ideia é o xiismo, digamos, o islamismo sunita tem uma série de adaptações do texto original do Corão, certo? E que codifica a chamada lei islâmica, a Sharia, certo? Enquanto que o islamismo xiita, essa divergência doutrinal, afirma que descende de Ali, um dos descendentes primo e ao mesmo tempo genro do Maomé, certo? E que o verdadeiro profeta está escondido ainda. É um imã que está em algum lugar oculto da existência, certo? Os 12 imãs e o imã oculto. E que o que deve predominar no Islã é a fidelidade ao texto sagrado, certo? Original, sem nenhuma adaptação ou codificação posterior por parte dos, digamos assim, dos intérpretes, né? Que teriam tido, nenhum deles teria tido o poder de alterar o texto sagrado por excelência, que é o Corão, certo? E, em segundo lugar, que isso torna, mas é claro que o Corão pode ser interpretado de diversas maneiras. Para isso, é necessário que os intérpretes do Corão sejam reconhecidos. São os ulemas, certo? Os mulás, como se chamam, e eles exercem uma autoridade enorme, porque não somente se estende pela sua própria natureza as questões religiosas, mas as questões civis e as questões da vida em geral, certo? Daí que um regime baseado nos preceitos do islamismo xiita não possa ser um regime, certo, no qual haja algum tipo de separação entre religião e vida civil e vida política. As duas têm que estar unidas, certo, digamos assim, embora eles tenham tido que coexistir com isso, certo, porque existe no Irã uma autoridade, um parlamento de um lado, que está, e uma autoridade, um executivo, certo? De pessoas civis que exercem o poder político através de um processo eleitoral, quaisquer que sejam as críticas que se façam a esse processo, certo? Claro, e que nem sempre estão totalmente alinhados com os ayatolás. Claro, mas isso se resolve com uma espécie de duplicidade de poder, certo? Temos o chefe espiritual, certo? E o chefe material, digamos, secular da nação, certo? Mas, e a resolução, ou seja, por um lado, há uma adaptação aos hábitos modernos através dessa separação entre poder temporal e poder espiritual, e a maneira de conciliar isso com o islamismo xiita é dando preeminência à autoridade espiritual. Por isso que hoje se fala que o verdadeiro chefe do Irã é Khamenei, é o chefe do clero xiita, certo? E não que ocupa circunstancialmente a presidência. Mas cuidado, no meu livro demonstro isso, que isso não foi automático, certo? Foi produto de um processo que se deu no meio da Revolução Iraniana, certo? No início, isso não foi universalmente aceito. No entanto, os partidários dessa República Islâmica, mas já o nome República Islâmica é uma contradição em termos, porque República significa poder civil, certo? Coisa pública, República Islâmica, como dizer, não sei como dizer, monarquia, poder ateu religioso, uma contradição, certo? E essa contradição ambulante, certo, que é a República Islâmica, é o que domina atualmente o Irã. E é um problema histórico que perpassa, que não aparece imediatamente nas contradições que aparecem politicamente agora, mas que apareceu muito violentamente na Revolução de 79 e posteriormente, porque o perfil da República Islâmica foi definido depois de uma série de lutas políticas, nos quais os partidários, que não eram poucos e que chegaram a exercer funções de poder, certo? Os primeiros presidentes, certo, da oposição liberal ao Shah do Irã, buscavam, sim, uma separação estrita entre as esferas política e religiosa. Foram derrotados. Chegaram a ter poder político, mas foram derrotados. E, finalmente, emergiu o poder que existe atualmente, certo? Que consagra a preeminência absoluta da autoridade religiosa sobre a autoridade civil. Bom,
no meu pequeno livrinho sobre isso está bastante. E eu penso que essa foi sua principal originalidade. Depois tivemos várias teses, inclusive, sobre o Irã, aqui na USP, eu orientei, eu participei de várias bancas sobre o Irã, e um fato notável foi que vários alunos que defenderam tesis de doutorado sobre o Irã me reconheceram como principal virtude o fato de ter focalizado nesse livro exatamente esse caráter contraditório da revolução que aconteceu no Irã, que não foi um caráter único. Ele é apresentado habitualmente na grande mídia como sendo que estava o Shah do Irã, certo, que era um monarca, ditador e tudo mais, certo, modernizador, ocidentalista, inimigo do Islã, e de outro lado estavam os islâmicos. E do embate entre o ditador modernizador e os islâmicos surgiu, venceram os islâmicos, depois do modernizador ter vencido lá longe no passado, certo? E ponto, e aí acabou a história da revolução. Quando, na verdade, foi um processo extremadamente complexo, multifacetado, e a vitória dos partidários da preeminência islâmica foi adquirida depois de anos de sangrentas lutas políticas que foram uma espécie de guerra, quase guerra civil, que perpassou o Irã nos anos imediatamente posteriores à Revolução de 1979. E a luta... Então, já como resumo da história do Irã, penso que é suficiente. Não, mas eu tenho um momento importante aqui na história que eu queria retomar, mas antes eu fico acompanhando na mídia tradicional, né? Tem outras fontes também, por isso que é importante ir aos livros. O senhor, como espectador de telejornais e leitor de jornais no Brasil ou nos veículos de outros países, o senhor se sente bem informado sobre o que está acontecendo no Irã e essa movimentação internacional toda? Eu pergunto isso porque eu quero fazer um link depois com a Europa, Primeira Guerra Mundial, fim do Império Otomano, que está também na raiz aí dessa confusão que nós vivemos até hoje. O senhor se sente atendido no seu interesse em saber o que acontece no Irã? Porque eu vejo na TV números, informações, e eu não vejo jornalistas com fontes no Irã, gente que nunca foi ao Irã, que está simplesmente reproduzindo notícias de agências internacionais, geralmente europeias e americanas, que têm uma agenda muito específica, não dá para negar isso. Essa coisa da isenção total não existe. Eu sou jornalista, eu sei o que eu estou falando. O senhor se sente contemplado com esse material que o senhor recebe sobre o Irã? Olha, eu vou te dizer, bom, a grande mídia, eu assisto noticiários da TV e leio os grandes jornais brasileiros. Ultimamente, antes lia muito mais jornais estrangeiros, agora já estou com 75 anos, o fôlego para acompanhar com tanto detalhe está me faltando. Mas vamos dizer que no caso do Irã, a informação é particularmente ruim. Por exemplo, estamos melhor informados pela grande mídia sobre o que está acontecendo na Venezuela em relação ao que estamos sendo informados sobre o Irã. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não há bons especialistas, certo, na questão. Então, a grande mídia, como fazem os noticiários? O TV Cultura, a vezes TV Globo, esses, digamos, os mais conhecidos, certo? Reproduzem as notícias das agências internacionais e convocam algumas pessoas para fazer algum comentário. E nunca um iraniano, nunca um palestino, né? O que é curioso. É raramente uma pessoa que mais ou menos saiba do que realmente ela está falando, certo? Eu, particularmente, não tenho sido convocado. No passado, fui convocado algumas vezes por jornais, assim, me lembro, o William Wack me chamava bastante para a Globo News, mas depois o William Wack caiu em desgraça aí também e não me chamaram mais, certo? Mas são convocadas, em geral, pessoas que se ocupam de relações internacionais e de coisas desse tipo, que ficam muito grudados aos fatos imediatos e a uma série de teorias, no caso das relações internacionais, a teoria realista e a teoria isto, a teoria aquilo, e tentam enquadrar tudo isso dentro do que se chama geopolítica. Bom, esse ângulo é importante, não deve estar ausente, mas em geral da história não sabem praticamente nada, isso é a realidade, certo? Quando, na verdade, por exemplo, se você não dá conta dessa realidade histórica que eu estou te falando, a Revolução de 1979 não se entende, porque os conflitos políticos vinham da longa história do Irã, certo? Vem da cisão entre islamismo xiita e sunita, e vem da sobrevivência nesse país islamizado de tradições que são muito anteriores ao islamismo. Quando você ignora essas condições,
muitos conflitos políticos, onde essas contradições herdadas da história reaparecem, se tornam absolutamente incompreensíveis. Então, na verdade, sobre o Irã não estamos sendo bem informados. Estamos sendo relativamente bem informados a respeito de questões imediatas, certo? Movilizações, milhares de pessoas nas ruas, uma mobilização nacional, ameaça dos Estados Unidos de deflagrar uma guerra contra o Irã, tudo mais. Isso, bom, a informação é o que se tem, certo? É relativamente boa, certo? Mas quando se trata de interpretar esses fatos, a informação, a coisa muda de cor, é muito ruim, bastante ruim. Particularmente ruim no caso do Irã, certo? Bom, atualmente estamos tendo uma realidade que presagia, onde as coisas são muito contraditórias, certo? Porque também está sendo apresentada como uma espécie de revolução popular que naturalmente vai se orientar em direção de uma democracia ocidental, certo? Que vai ser chefiada pelos Estados Unidos da América, ou qualquer coisa semelhante, certo? Quando na verdade é uma realidade muito mais complexa. Há um forte levantamento popular contra o regime e não está para nada claro. Em primeiro lugar, a única coisa que está claro é que não há uma direção política e que isto é diferente da Revolução de 79. Em 79 havia uma série de tendências que claramente havia uma tendência majoritária, que eram os mulás, o islamismo xiita, certo? Mas não era uma única, certo? Havia outros candidatos a uma direção. Atualmente está perfeitamente claro que não há uma direção clara, um direcionamento claro. E está perfeitamente claro que os Estados Unidos, que não se limitam a impor o poder das cañoneiras, que se fazem política ao mesmo tempo, estão querendo levar adiante uma política que já foi ameaçada pelos clados Bush no início do século XXI, certo? Quando se elaborou a noção de eixo do mal, certo? De uma série de regimes que eram o eixo do mal, né? O Irã, Venezuela e, nesse momento, a Rússia. Coreia do Norte. Coreia do Norte e tudo mais, certo? Essa política que foi esboçada, certo? Hoje está sendo levada à prática com outra orientação, que é dizer que os Estados Unidos podem impor o que bem entendem, porque são o exército mais poderoso do planeta, segundo declarou Donald Trump depois da ação militar na Venezuela, certo? Mas, ao mesmo tempo que fazem isso, eles estão utilizando como pretexto para uma possível guerra contra o Irã, um ataque militar direto, que já começou, porque já houve ataques militares, certo, por parte conjunta dos Estados Unidos e de Israel, em meados do ano passado, quando foram atacados, sob o pretexto de combater o programa nuclear do Irã, muitas instalações iranianas, certo? Assim como foram muitas pessoas, lideranças palestinas, etc., e tudo mais, de maneira seletiva, certo? No caso do Irã, certo? Com a diferença de que, aparentemente, no caso de Khamenei, o atual líder espiritual da revolução, digamos, do Estado Islâmico, certo? Não se trataria de um sequestro para ser julgado. Evidentemente, Khamenei não é um traficante de drogas, não tem nenhum cartel que defende a cocaína, a heroína ou qualquer coisa. Seria ridículo acusá-lo de um crime de semelhante tipo. Então, a solução não é sequestrá-lo e levá-lo à corte dos Estados Unidos, como fizeram com Maduro. Em primeiro lugar, porque os Estados Unidos não conseguiriam invadir o Irã como fizeram com a Venezuela, certo? 3 helicópteros e um comando e sequestrar um presidente. Isso no Irã não seria assim. E nem como no Iraque também, né? Exato. Seria muito mais sangrento. Tem que ser uma guerra. E o objetivo dessa guerra, no caso do Khamenei, do chefe do clero islâmico, do xiita, certo? Seria matá-lo, não seria julgar, não seria matá-lo, eliminá-lo fisicamente, certo? Talvez o senhor possa comentar, porque apesar de haver muita resistência ao governo iraniano dentro do país, o nacionalismo iraniano também é muito forte. As pessoas não querem que uma potência estrangeira entre e assuma o país. Eu acho que talvez, até historicamente, lendo o seu livro ali, vê que nesses momentos há uma união entre as diversas facções em torno desse nacionalismo para que o problema seja resolvido por eles e não por estrangeiros, ou entendi mal. Cabe presumir que seja assim, mas isso já é uma afirmação, certo, que não tem comprovação. Será que uma parte da população iraniana, um setor significativo, não estaria disposto, certo, a aceitar algum tipo de intervenção externa? Não, eu acho que sim, mas aquela história, né? As consequências vêm depois, né? E o dia seguinte. Claro, é de se entender claramente, sim, eu partilho esse ponto de vista, certo? Ou seja, no caso da Venezuela, nos noticiarios nos apresentaram, por exemplo, grupos de venezuelanos no exterior
os que estão dentro da Venezuela não conseguem fazê-lo, a 8 milhões de venezuelanos exilados, certo? Que festejaram aqui em São Paulo, certo? Foram na Praça da Sé, saíram festejando, na Argentina, em vários países, festejando o ataque norte-americano contra a Venezuela, certo? Eu não acho que coisa desse tipo aconteceria no caso de um ataque ao Irã, certo? Agora, por exemplo, um dos candidatos, agora todo mundo está se candidatando ao poder no Irã, quer dizer que temos uma crise muito forte. O filho do Shah, certo? O filho do Shah Mohammed Reza Pahlavi, apareceu na televisão, certo? Sim, ele mora aqui nos Estados Unidos, toda hora ele aparece se apresentando. Ele saiu do Irã, um adolescente, teve uma vida de playboy, não tem nenhuma conexão com os iranianos e quer voltar como fantoche americano. Espero que ele tenha aprendido pelo menos a falar farsi, que é a língua que fala a população, porque o pai dele não falava. Certo? Então temos uma situação estranha, porque o pai dele também era filho. O que criou a dinastia na segunda metade da década de 20 foi o avô desse que está falando aí, certo? Que era outro Pahlavi, que foi aquele que criou a dinastia Pahlavi depois de um golpe militar contra a dinastia Qajar, certo? Que foi a última das velhas dinastias que tinha governado o Irã. Mas ele é eu acho que as chances dele não são muito grandes, certo? Não acho que, ou seja, Trump pode ter ideias meio malucas na cabeça, mas ele deve ter uma assessoria ou minimamente inteligente para lhe dizer que caso tentem reintroduzir esse sujeito como primeiro mandatário do Irã, pedir uma guerra civil e uma radicalização política contra ele e contra seus mandantes, certo? E até porque a memória do que foi a ditadura do Pahlavi não foi esquecida, né? Foi um governo terrível. Foi. Mas essa questão da memória é complicada. Por exemplo, ela vale para a Venezuela, certo? Porque houve um progresso na condição popular na Venezuela do Chávez, que depois houve um declínio. Ela vale sobretudo para Cuba, certo? Mas as pessoas estão se perguntando se no caso de Cuba não haveria muitos cubanos dispostos a aceitar uma intervenção tipo Venezuela, porque para a maioria das pessoas a Revolução de 59 aconteceu há 65 anos atrás, certo? Já não é simplesmente um capítulo de um livro de história, certo? Porque não a viveram, certo? E não tem a capacidade de assimilar. Já o caso do Irã é mais complicado, porque a Revolução, bom, é de 79, ou seja, não é só 65, são 45 anos. Então, há mais pessoas que viveram aquilo, certo? Agora, tudo isso é uma grande incógnita, certo? Uma grande incógnita que se decide no terreno da luta política, certo? Em segundo lugar, porque, efectivamente, nós temos no Irã essa ditadura do Shah se impôs sobre a base da derrubada propiciada pela Grã-Bretanha, principalmente, e secundariamente pelos Estados Unidos, do governo de Mossadegh, que não tinha sido um governo islâmico, tinha sido um governo civil, embora cultivasse boas relações com o clero islâmico, tinha sido um governo civil, encabeçado por um primeiro-ministro que nesse momento coexistia com o Shah, certo? Mas o poder efetivo era o poder civil. O Shah era, exagerando um pouco, uma espécie de rei de Inglaterra, reinava, mas não governava, tá certo? E aí houve a transformação de um regime político no ano 53, que foi a famosa Operação Ajax, certo? De uma monarquia constitucional a uma monarquia absoluta. Aí o Shah passou a mandar, certo? E um jornalista norte-americano, com todas as limitações do jornalismo, Stephen Kinzer, certo? Escreveu um livro, Todos os Homens do Shah, dizendo que a origem do terrorismo islâmico de 2001 em diante era o ano 53, era a derrubada de Mossadegh, certo? Foi um episódio, certo, que deu origem à radicalização política no Oriente Médio e na Ásia Central. Ou seja, eu não estou defendendo que não haja que aventurar opiniões porque as coisas não estão claras, certo? Mas esse elemento que você menciona, que o nacionalismo iraniano é muito forte. Cuidado, o nacionalismo iraniano é uma coisa, o islamismo é outra, porque o islamismo é uma religião, o nacionalismo refere-se à nação. Khomeini teve que equacionar, esse foi o grande drama da Revolução Iraniana para Khomeini, certo? Que era equacionar. Khomeini fez declarações contraditórias. Em primeiro momento falou que a nação iraní ele não estava nem aí, que o que lhe importava era uma... Exatamente, esse é o livro de Stephen Kinzer, certo? Um livro muito importante, embora seja um livro
principalmente jornalístico, é um livro muito bem feito, certo? Muito bem escrito, com uma tese muito aventureira, mas muito ousada, mas muito bem escrito, certo? Inclusive a loucura de atacar o Irã, né? Está escrito como é, mas evidentemente não sei quem fala isso. Alguém, o sea, que não se pode atacar o Irã. Efectivamente, é um problema, certo? Com toda certeza, um ataque militar em regra contra o Irã, com todos os, digamos, com armas convencionais, etc., pode levar a uma conflagração terrível, certo? Na Ásia Central e em todo o Oriente Médio. E é uma aposta no escuro, certo? Absolutamente. Que pode obter, certo? Evidentemente que os Estados Unidos são muito superiores militarmente, mas até agora não fizeram o que fizeram no Mar do Caribe, que foi desfraldar uma frota, certo? De maneira provocadora, sabendo que a Venezuela não tinha os meios de combater a presença militar norte-americana no Mar do Caribe facilmente, não tinha uma marinha capaz de se opor a isso. No caso do Irã, desfraldar uma frota dessa natureza, certo? Diante do Irã, não teria a mesma natureza. A guerra começaria por aí, certo? E a marinha e as forças militares iranianas são muito mais fortes desse ponto de vista e trabalhariam com outro espírito. Seria Sim, sem falar que a Arábia Saudita e outros países já se opuseram a uma ação militar no Irã. Porque já tinham chegado a uma normalização com o regime dos ayatolás. Depois de um longo período de conflitos, certo? A questão do petróleo, que é o elo que unifica a Venezuela com o Irã. Venezuela é o maior, digamos, a maior reserva de petróleo do planeta. E o Irã é o segundo maior produtor do mundo, certo? E o que os Estados Unidos estão pretendendo no Venezuela e no Irã, evidentemente, é um projeto estratégico, que é controlar as principais jazidas e controlar o negócio energético mundial. O que seria, se Estados Unidos assim conseguir, certo, uma maneira de pôr praticamente o mundo inteiro, não somente Oriente Médio, América Latina, Europa, China, Japão, todo o mundo ficaria à mercê do poder militar dos Estados Unidos, que poderiam fechar a torneira do petróleo ao seu bel prazer, certo? Como a Arábia Saudita, depois de um período em que houve, inclusive, tentativas de derrubar o regime wahhabita, certo, por outros militantes islâmicos radicais, certo, ou seja, que se chegou a um conflito quase militar com a Arábia Saudita, tinha normalizado essas relações com o Irã. E a normalizado sobre uma base de um terreno bastante sólido, que é a questão da regulação dos preços e da produção de petróleo, certo? E então, nesse momento, o regime saudita seria totalmente hostil a uma ação contra o regime iraniano, porque tem um acordo sólido com o regime iraniano. Mas outro fator, certo, que é particularmente costuma escapar às agências de inteligência norte-americanas, que já fizeram suas grandes trapalhadas, pouco antes da revolução que levou Khomeini ao poder no Irã, um informe da CIA, um mês antes, falava que o regime, um informe da CIA oficial, falava que o regime do Mohamed Reza Pahlavi tinha no mínimo uma década de existência pela frente totalmente estável. Um mês depois, o cara estava fugindo num avião para os Estados Unidos, junto com esse filho que agora quer ser Shah novamente, certo? E a mesma coisa aconteceu em Portugal, em 1974, certo? Em 1974, os informes da CIA falavam que Portugal era um oásis de paz, certo? E aconteceu a Revolução do 25 de abril, certo? Sem que os serviços da CIA, os serviços secretos norte-americanos, tivessem conseguido detectá-la, certo? E o que está acontecendo atualmente no Irã? Não há somente as questões nacionais, religiosas e geopolíticas mundiais que estão em jogo. Está em jogo também a sorte do povo, porque o povo iraniano está passando por uma situação espantosa. Uma desvalorização monetária, uma carestia impressionante, um aumento brutal dos impostos e uma desvalorização da moeda que levou o real, que é a moeda do Irã, ao patamar de 1,5 milhão de reais por $1, certo? Ou seja, que estamos numa situação para o povo que é economicamente pior da situação da Venezuela, certo? Ou seja, temos uma situação extremadamente complicada. E esse fator, que é o da rebelião popular, por motivos sociais, certo? Esse fator, digamos assim, é um fator sem o qual não se pode determinar o futuro do Irã e que não está claro como vai ser resolvido. Sim, desculpa, nessa equação, esses fatores todos que o senhor mencionou aí, eu gostaria de incluir, se o senhor achar que vale a pena, o fator embargo, né? Porque o embargo imposto
pelos Estados Unidos ao Irã contribui enormemente para isso, né? Quem sofre com o embargo, na verdade, é a população. Exatamente. E a mesma coisa que acontece em Cuba e tudo mais. E, portanto, isso tem que estar claramente na consciência da população, certo? Mas aí estamos falando também de outra coisa. Que lideranças civis existem aí? É um erro pensar, além da tradição islâmica, eu já expliquei, tinha tradição civil, tinha partidos democráticos, liberais, etc., no Irã, que não tiveram grande importância no século XX, mas que continuam existindo, estão aí. E podem ser remontados em 2 minutos, basta pôr dólares em cima da mesa e você cria um partido político aí. E finalmente temos uma tradição de esquerda muito forte no Irã, que isso é costumeiramente ignorado, certo? Nós temos, que sofreu muito, né, historicamente. Claro, mas nós tivemos um partido comunista muito forte, com uma história extremadamente conturbada, certo? Na verdade, não são 2 partidos comunistas. O que se fundou no esteio da Revolução de 1920, né, que surgiu no Irã. 1920, certo? Um partido que teve uma vida muito forte. Olha, só para te dar uma ideia, quando foi a rebelião constitucionalista de 1905, que foi a primeira grande ameaça contra a dinastia Qajar, certo? Foi denunciada a presença, havia uma conexão direta entre o operariado russo, certo, e o operariado iraní. E a 50% dos trabalhadores do petróleo na Rússia, não estou falando da União Soviética, estou falando de 1905, certo? Numa indústria que começava a ser a indústria de extração do petróleo, a mais importante do mundo, certo? Porque estávamos vivendo o início da era do petróleo, certo? Dos motores a explosão, dos barcos, dos navios, dos automóveis, caminhões, etc., movidos a combustível fóssil, certo? 50% dos trabalhadores da indústria do petróleo da Rússia eram iranianos e sofreram diretamente a influência do socialismo russo, em todas suas variantes, mencheviques, bolcheviques e todos os outros. Como parte da Revolução Constitucionalista, fizeram parte, uma coisa que é um relato no meu livro, parte da tripulação do famoso encoraçado Potemkin, aquela da Revolução de 1905, certo? Participou da Revolução Constitucionalista do Irã. Então você teve vasos comunicantes, já não era como no Brasil diz, a influência da Revolução Russa. A influência da Revolução Russa é aquela que vinha através de notícias de jornal, enfim, tudo mais. Algum emissário russo que viria por aqui ou para a Argentina. Panfletos. Sim, coisas desse tipo. A influência da Revolução Russa no Irã foi direta, porque há nacionalidades, inclusive minorias nacionais, partilhadas entre o Irã e a Rússia, certo? Os azeris, Azerbaijão, tudo mais, certo? Azerbaijão foi uma república independente da União Soviética, mas uma parte substancial da população iraniana também é de origem azeri, certo? Então, nós temos aí uma outra tradição que também não desapareceu, certo? Que não desapareceu. O principal teórico, o preferido de Lenin para questões orientais, tinha como teatro fundamental de atuação o Irã. Era um homem do qual a traça histórica se perdeu, mas felizmente um par de historiadores franceses fizeram uma biografia chamado Sultan Sadeh. E o livro a biografia de Sultan Sadeh é muito importante, porque o título foi particularmente feliz, que foi escolhido por esses historiadores. Chama-se Sultan Sadeh, o pai do terceiro mundo, certo? Depois o título exato do livro e dos historiadores, que não me lembro agora de cor o nome deles, certo? Exatamente. Aí você tem, certo? Só para quem está no podcast, eu estou na tela aqui um mapa histórico da fronteira entre o Império Russo e o Irã. Eles eram vizinhos, né? Teve uma república soviética e teve um exército vermelho, uma república soviética que abrangeu parte do Irã durante o período da Revolução Soviética, e teve até um exército vermelho iraniano que foi constituído, porque pensava, foi evidentemente um erro, de que a hora da tomada do poder, semelhante àquela da Rússia, já havia soado, certo? Bom, eu não quero, isso nos levaria muito longe. Claro. Mas eu quero dizer o seguinte: toda essa tradição política não se perdeu no Irã, certo? E nós tivemos um partido comunista, até mais ou menos a década de 1940, e depois a refundação do Partido Comunista, já de obediência totalmente stalinista, da década de 40, que existe até hoje, que se chama Tudeh, certo? Que inclusive apoiou a Revolução Islâmica lá nos idos de 1979, mas que foi posto na ilegalidade a partir de 1983. Eu conheci militantes desse partido em Paris, certo?
que estaban exilados en aquel momento. Eu non duvido que ese partido continúe existindo na clandestinidade, así como outro grupo de esquerda. Eu me lembro que en 79 se falaba en París na inminente fusão, que non sei no que deu finalmente, das organizações trotskistas do Irán. Ou seja, que había organizações trotskistas no Irán, certo? Que tentaban se fusionar para participar na revolução. Ou seja, que você tem toda uma tradição. E eu me lembro das iranianas que eu conhecia, certo? Nenhuma delas usava burca ou qualquer coisa, usavam mini saia, fumavam, ou seja, eram pessoas totalmente, digamos assim, modernas. E muitas delas tinham, inclusive, gostavam da queda do Shah, delas e deles, mas tinham temor, pavor da tomada do poder pelos ayatolás, certo? Falavam que os ayatolás, do ponto de vista cultural, iam impor um regime muito obscurantista, e foi de fato o que aconteceu. Mas aconteceu até certo ponto, certo? Até certo ponto. Nós tivemos aspectos extremadamente reacionários, o enforcamento de homossexuais, aquele episódio de Ahmadinejad em Harvard, certo? Quando lhe perguntaram sobre a sorte dos homossexuais no Irã, onde disse que Ahmadinejad deu a resposta ridícula dizendo que esse era um problema que o Irã não tinha, porque no Irã não existiam homossexuais, todo mundo começou a dar regalhadas, certo? E coisa desse tipo. Tudo isso é uma cultura, um caldo de cultura enorme, certo? E no que isso vai dar? Pensar que os poderosos do mundo, que a história se remete a um embate entre o grande clero, os Estados Unidos, etc., é absurdo, sem falar no fato de que não somente não há um interesse, por exemplo, por parte da Arábia Saudita, em que os Estados Unidos faça a sua lei no Irã e na região do Golfo Pérsico, isso também não convém à Europa, não convém à China, não convém a ninguém no mundo, a não ser os próprios Estados Unidos, certo? Ou seja, que não teria um apoio unânime do mundo semelhante tipo de intervenção militar. Então, nós estamos vivendo uma situação no Irã que, na verdade, é um sintoma da situação de crise e de caos político que estamos vivendo no mundo, que o Trump está tentando simplificar dizendo o problema que tem o mundo se resolve facilmente. Os Estados Unidos mandam, o resto do mundo obedece. Então, mas não vai ser fácil que ele consiga. Sem falar que a Rússia, além da China, os dois são grandes compradores de petróleo iraniano, né? Qualquer operação americana ali não vai ser muito simples. É um ataque direto, certo, à China e à Rússia, certo? Então, principalmente a China, que depende em grande medida do petróleo iraniano para manter sua produção industrial, que é a primeira produção industrial do planeta, certo? Professor Oswaldo, eu queria que o senhor comentasse um pouco, porque às vezes as pessoas que não acompanham, não leem livros mais, né, ninguém lê mais nada hoje em dia, é impressionante, que esse conflito ele surge do nada. A expressão em inglês, né, out of the blue, e aí, de novo, o senhor já comentou, ninguém conhece a história, tem que ir às raízes. Se o senhor pudesse comentar, o Irã passou por várias invasões, geograficamente é um país importante, porque é rota, então uma região também fértil, com muita riqueza. Os ingleses já estavam ali prospectando petróleo no começo do século XX. Então, como é que há essa transformação a partir da Primeira Guerra Mundial? Nós temos, o Irã estava ali sob a influência do Império Otomano que acaba, a Primeira Guerra Mundial reconfigura aquela situação toda e aquela região partilhada, digamos assim, né, como os europeus gostam de fazer pelo mundo, e isso vai causando também, estaria na fonte de um descontentamento doméstico nos países, porque as corporações europeias vão lucrar, o povo continua empobrecido, como acontece tradicionalmente nesses movimentos, e você tem várias alianças que mudam. Você tem momentos em que o Irã e Israel atuaram juntos, a Rússia invadiu o Irã, houve diversas guerras, até o momento em que, 53, salvo engano, né, em que derrubam o governo, porque os ingleses estavam querendo contra a nacionalização do petróleo pelo Irã. O senhor mencionou há pouco os Estados Unidos num papel um pouco secundário, eu até fico curioso. Daria para dizer que esse momento foi digamos assim, a estreia dos Estados Unidos nesse cenário
de intervenções e de imperialismo, porque os europeus foram grandes conquistadores, né, ocuparam, mas acho que quem exerce mesmo o imperialismo de forma magnânima, digamos assim, se é possível, entre muitas aspas, são os Estados Unidos. 53 seria o momento que os Estados Unidos sentiram e gostaram do gosto de sangue? Olha, é um período muito longo, 53. Não, os Estados Unidos já, na América Latina, eles já estavam mandando bastante, certo? Pelo menos desde a guerra hispano-americana de 1898, que conclui com a independência, entre aspas, de Cuba. Eu digo assim, nesse palco global, né? Fora do que eles Exatamente. consideram o quintal deles. Algumas pessoas afirman exatamente isso, alguns historiadores. Os Estados Unidos já eram perfeitamente conscientes que seu campo de interesses não era apenas a América Latina, era o mundo, sobretudo depois que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. E a intervenção no Irã foi uma demonstração disso, porque interviram de trás da Inglaterra, certo? Mas depois passaram a ter uma influência dirigente. Porque até esse momento, na questão do petróleo, que era a questão chave do Irã, pelo menos a partir de 1908, certo? A Inglaterra que dominava. A Anglo-Iranian Oil Company era de capital inglês, não era de capital norte-americano. Os norte-americanos vêm depois. Bom, tudo isso é uma história muito longa. Onde há duas coisas para dizer. No meio disso é recuperado o nacionalismo iraniano. O odiado regime do Shah tem uma origem nacionalista, certo? Porque foi produto de um golpe militar que derruba uma dinastia, e esse golpe militar que cria, depois de uma série de conflitos internos, a dinastia Pahlavi, certo? É o que recupera o nome do Irã, exatamente. E aí se recupera o nacionalismo iraniano, certo? E deixa de ser Pérsia, certo? Em segundo lugar, há uma equação a ser resolvida, que é a questão do petróleo como fonte principal de riqueza, mas o Irã não se limita ao petróleo, tem uma produção interna, certo? Os tapetes iranianos são conhecidos no mundo inteiro, certo? O tapete iraniano é o melhor tapete do mundo, certo? A burguesia comercial e também, entre aspas, industrial iraniana, conhecida como Bazar, porque se reúne basicamente no chamado Bazar, certo? Do Teherã e de outras cidades iranianas. Então, o que se pode dizer em geral? De um lado, se gestou a partir daí um nacionalismo iraniano, certo? Que é muito forte e que acabou sendo um fator fundamental, esse nacionalismo sob diferentes denominações, para que o Irã não conhecesse o destino, no final da Segunda Guerra Mundial, de ser simplesmente partilhado, com uma parte sendo apropriada pela Inglaterra e a outra parte pela União Soviética, que eram aliados na Segunda Guerra Mundial. Finalmente tiveram que desocupar o Irã e chegar a acordos com o governo iraniano, certo? Com a diferença de que a Inglaterra já não podia criar novas colônias, porque estávamos entrando num período de descolonização, certo? E tinha uma desvantagem estratégica, porque que poderia ter acontecido? Simplesmente que o Irã, ou uma metade do Irã, ter sido simplesmente anexada à União Soviética, como uma república, como uma de tantas repúblicas com língua própria e tudo mais, como já acontecia na União Soviética, certo? Bom, tudo isso não aconteceu por toda uma série de coisas e um fator fundamental foi o nacionalismo iraniano. Eu diria, óbvio, o Irã limita também com o Afeganistão. O Afeganistão foi uma criação semi-artificial, um estado tampão entre as ambições inglesas e a expansão do Império Russo, certo? Criaram esse estado tampão que esteve na origem de muita coisa. Sabe por quê? Porque dividiu etnias, certo? Que historicamente eram unificadas, principalmente a etnia Pashtun. A etnia Pashtun é a origem do quê? Do Talibã, certo? A etnia Pashtun se encontra, por um lado, no Afeganistão e, por outro lado, no Paquistão. Foi artificialmente dividida, certo? Em função dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Que é a etnia Pashtun? Foi o local de refúgio do senhor Osama Bin Laden, certo? E o Talibã, foi a partir daí que surge a Al-Qaeda, certo? E todos os problemas que se criaram para os Estados Unidos e para o mundo a partir daí. Mas o Irã não é um Afeganistão, não é um estado tampão. O Irã é um estado que sobreviveu com parte de seu território amputado, certo? De toda uma série, certo? De conflitos pela delimitação, é um estado enorme, certo? Portanto, eu diria o seguinte: em matéria de planos imperiais de dominação do Oriente Médio, do Oriente em geral, e da Ásia Central, o Irã foi a grande pedra no sapato de todo mundo, certo?
Foi o Estado que sobreviveu quando tinha tudo para não sobreviver, porque foi objeto dos apetites, certo, de todas as grandes potências, da Inglaterra, da União Soviética, de Rússia, primeiro, da União Soviética, depois dos Estados Unidos da América, e o Irã continua a existir, certo? Azerbaijão, que está aí um pouco acima do Irã. O Azerbaijão é parte, não Afeganistão, o Azerbaijão, lá em cima, certo? O Azerbaijão foi, Azerbaijão, grande parte da etnia azeri está no Irã, certo? Então, portanto, poderia ter sido, inclusive, até maior como território nacional. O Irã foi grande a pedra do sapato, e eu ouso dizer uma coisa, e espero que estejamos concluindo com isso. Provavelmente o Irã, dentro de todos estes planos mundiais de dividir, de dominar o mundo por parte dos Estados Unidos, ou estabelecer, depois de toda uma série de ações, uma espécie de condomínio mundial com a China e até com a Rússia como terceiro sócio, e dominar o mundo, certo? Ou seja, uma espécie de condomínio entre 2 ou 3 países para dominar o planeta, digamos que alguns especuladores, certo, estão pensando como possível saída da atual crise mundial, certo? O Irã pode voltar a ser a nova grande pedra no sapato, pela sua importância geográfica, os limites geográficos que ela tem, e pela sua importância econômica, certo? Por ser o segundo maior produtor de petróleo no mundo e pela sua história, certo? Pela sua história, que sempre o fez renascer e reviver de todas as tentativas de mutilação, divisão, ocupação territorial, colonização, etc. O Irã sempre sobreviveu como entidade política independente. A possibilidade de implantar no Irã um governo tipo como que temos atualmente na Venezuela, certo? Um governo que vem do regime anterior, certo? Ou seja, que a guarda revolucionária demita os chefes da hierarquia xiita e negocie diretamente com os Estados Unidos, pondo uma Delcy Rodríguez, vamos dizer, iraniana, no comando do Irã, certo? E renegociar toda a equação petroleira mundial a partir disso, é uma coisa que está posto sobre a mesa, mas eu diria que tem infinitamente menos possibilidades de ser bem instrumentada do que está sendo, como ela está sendo instrumentada atualmente na Venezuela. Eu não estou fazendo disto, não sou torcedor do Irã, nem de clero xiita, não sou religioso, em particular, não estou defendendo o islamismo xiita, nem nada disso, certo? Em particular, porque neste momento, uma reunificação do Irã contra a possibilidade de uma... não passa pelo clero, não passa pelo xiismo, não passa pelo islamismo, passa por uma retomada de todas as tradições históricas do Irã. Eu acho que o Irã é a grande pedra no sapato na nova ordem mundial que os Estados Unidos estão pretendendo impor atualmente. A grande pedra é a China, isso todo mundo sabe. Mas um confronto militar com a China é uma guerra mundial que provavelmente extermina o planeta, certo? Vamos dizer, nas guerras locais, a que é mais difícil, a que é mais complicada para os Estados Unidos é a do Irã. Eu posso dizer que esse é o único prognóstico que eu ouso dizer na qualidade de historiador, não na qualidade de jornalista, porque, repito, os jornalistas estão obrigados a fazer prognósticos porque são pagos para isso, certo? Prognóstico para o que vai acontecer nos próximos 60 dias ou no próximo ano. Os historiadores não. Mas às vezes temos que incursionar nesse terreno e eu diria que o grande problema, atualmente, do ponto de vista estratégico, é o Irã. Tá, para a gente encerrar aqui, que já demos o seu tempo aí que o senhor precisa ir para outros compromissos, um último comentário seu. Qual o papel de Israel nesse processo todo? Porque a impressão, pelo que se lê também, é que Israel é que tem convencido os americanos e estimulado os americanos a lutarem as guerras que eles não têm condições, desde a destruição das instalações nucleares do ano passado e agora com esses levantes todos acontecendo no Irã, a própria imprensa israelense tem divulgado que o Mossad e agentes da CIA e do não sei se 5 ou 6 lá da Grã-Bretanha estão dentro do Irã armando os grupos revolucionários e há israelenses que estão, assim como teve aquele movimento em 2013 no Brasil, né, os tais dos Black Blocs, que eram agentes infiltrados, provocadores, isso aí também estaria acontecendo no Irã por conta de Israel. Mas o resumo é, como é que o senhor avalia essa relação Israel e Irã? Porque, pelo que se vê de Israel, ele não tem nenhum outro objetivo, a não ser destruir o Irã, mudar o regime, ele fala isso diariamente. E o Irã, por outro lado, salvo engano, acho que eu li em algum lugar que, na própria Constituição do Irã, eles não reconhecem o Estado de Israel. Então, isso cria situações bem complexas, é um querendo eliminar o outro. Bom,
toda essa história é muito agentes, tudo. Tem agentes em todas partes, certo? E os agentes, mas James Bond é um filme, certo? Como filme está bom, como realidade não está, certo? Como filme é divertido, certo? Como reflexo da realidade não é. Lá longe no tempo eu fiz um artigo que era, chamava assim, como se mencionou, Black Bloc e Black Rock, certo? Ou seja, a relação entre o Black Bloc e o fundo de investimento Black Rock, certo? Como que havia uma relação entre ambos. Então, portanto, eu levo em conta essa possibilidade. É que hoje administra mais recursos do que o PIB dos Estados Unidos. Exato. Agora, Israel. Bom, Israel tem sua própria política. Não vamos entrar em toda a política de Israel, que é muito complicada e tudo mais. E, evidentemente, aspira a derrubar o regime iraniano, com o qual já chegou a acordos no passado, certo? Dependendo. Israel tem uma política empírica e a própria Israel muda de governo, certo? Porque tivemos governos trabalhistas, governos como os atuais de extrema-direita e tudo mais. As possibilidades de Israel manipular um futuro governo iraniano e tudo mais, bom, são bastante mais limitadas. Vou responder simplesmente. Quem é peão de quem? Israel leva do nariz os Estados Unidos a um confronto militar no Irã, ou os Estados Unidos usa Israel como peão, certo? Cada um tem sua política, certo? Quem é peão de quem? Israel dos Estados Unidos ou os Estados Unidos de Israel? Na minha opinião, Israel é peão dos Estados Unidos e Israel não tem cacife suficiente para usar os Estados Unidos como peão, certo? Pode ter um grau bastante elevado de independência na sua política externa, mas, primeiro, Israel tem contradições internas terríveis, é um país pequeno e não pode ter uma política totalmente independente da política norte-americana no quadro do Oriente Médio, certo? Não é por um problema territorial, é por um problema do tamanho, da força, etc. Israel depende de armamentos, de subsídios, como se diz, financiamentos, etc., dos Estados Unidos da América. E o contrário não acontece, certo? Isso para dar uma resposta simples, certo? A especulação acerca do papel do Israel no Irã, bom, nos levaria 5 horas mais, certo? Pode ser qualquer coisa. Isso. O básico é isso, certo? Israel vai jogar um papel, mas em última instância, o papel de Israel está determinado, tem limites, e esses limites da política externa israelense com o atual regime israelense, Netanyahu, certo? Estão determinados pela política norte-americana. Muito bem. Professor Oswaldo, obrigado. Nem arranhamos na superfície desse tema todo para a gente conversar. Já deixo o convite para a gente voltar a falar mais vezes, inclusive sobre o Ayatollah, que é uma história à parte. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Não me esqueça o link, tá bom? Tchau, até mais. Boa tarde para todos.